Atividade 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro T e M de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Então, aqui a gente tem o desenho de dois tubos como se fossem dois copos bem compridos. Esse primeiro tubo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes e colocaram água em 3. Então, se nós quisermos representar essa fração, a gente consegue a fração 3/5. Isso aqui, já se eu quiser representar na forma de fração, esse tubo do mesmo tamanho foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes e colocaram água em 2, que vai dar a fração 2/4. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 então é o seguinte: todo esse líquido foi transferido de M até T. O tubo T, que é o segundo, ele ficou cheio de água, mais um restinho. O que o exercício quer saber é, esse restinho é qual o resultado de fração. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é a somatória dessas duas frações, para ver quanto de água os dois tubos teriam juntos, que seria 3/5 mais 2/4. E lembrando do vídeo que eu expliquei anteriormente, quando a gente vai somar duas frações, a gente precisa que elas tenham o mesmo denominador. Então, se eu lembrar na sequência dos múltiplos de 5, que é a tabuada do 5, a gente encontra 5, 10, 15, 20, 25 e vai embora. Na tabuada do 4, que são os múltiplos do 4, a gente tem 4, 8, 12, 16, 20, 24 e vai embora também. Então, se você reparar, apareceu o número 20 aqui e aqui, ou seja, o 20 é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Então, significa que a gente pode modificar essas duas frações para frações com denominadores iguais e esse denominador será 20. Só que para o 5 virar 20, ele foi multiplicado por 4. A gente tem que fazer a mesma coisa com o 3. E para esse 4 virar 20, ele foi multiplicado por 5, a gente tem que fazer a mesma coisa com o 2. Com isso, 3 vezes 4 fica uma nova fração 12/20, e 2 vezes 5 a gente tem uma nova fração que é 10/20. Agora sim, a gente pode somar e vai encontrar 22/20. Tá vendo? A gente soma o de cima e conserva o de baixo. Mas o que o exercício quer? Ele quer saber a quantidade de líquido que tem nesse tubo M. Então, a gente pode pegar aquela fração que a gente encontrou de resultado, que é a fração 22/20, por exemplo, simplificar por 2, o numerador e o denominador, pelo fato dos valores serem todos pares. O 22 vai virar 11 e o 20 vai virar 10. Aí, essa fração 11 décimos, a gente pode pensar que eu posso escrevê-la numa forma de uma adição de outras duas frações que seriam essas aqui, ó. 10/10 mais 1/10. Por quê? Porque quando a gente soma 10 mais 1 dá o 11, o denominador tem que ser o mesmo quando a gente tem uma adição, entendeu o que eu fiz? Eu peguei o resultado e escrevi numa continha que dá origem a isso aqui. Esse 10/10, se eu tenho 10 partes e pego 10 partes, eu tenho um inteiro, que é esse tubo M, cheinho de líquido. E essa fração é justamente o que sobrou. Essa fração 1/10 foi a quantidade que sobrou no tubo M. Com isso, a gente consegue determinar que a quantidade de líquido que sobrou no tubo M é 1/10, que é a alternativa